Você sabe o que os nomes Abel, Noé e Enoque têm em comum? Não? Nunca ouviu falar? E Abraão, Isaac, Moisés e José, vocês sabem o que todos eles têm em comum? Não sabem? Você sabe? Você sabe? Não, eu não sei. Me Você ajuda! sabe, não. Ai, Se você também quer aprender, então fica ligado até o final dessa aula, porque hoje nós vamos conhecer a Deus pela fé. A paz do Senhor para adolescentes! tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. Meu nome é Larissa e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Isso mesmo. Somos professoras da classe dos pré-adolescentes e vamos dar início à aula de hoje. Isso aí. Você não pode esquecer de deixar um like, de comentar nessa aula. Se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, Tá você esperando o quê? precisa se inscrever, Inscreve. porque esse é o melhor canal da face da Terra. E compartilhe o vídeo também, porque todo mundo é aluno nota 10, né, gente? Visitante, Com selo certeza. extra, por favor, né? E para iniciar essa aula, vamos orar? Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em mais um dia para aprender mais sobre a sua palavra. Que hoje a gente possa te conhecer um pouquinho mais através da experiência de tantos homens de fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora pro Espada Afiada? A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou a Ana Luísa Meu nome é Ana Clara. e hoje nós estamos aqui para fazer o Espada Afiada! Zium! E lembrando que a Bíblia de vocês é diferente da nossa, porque a nossa é uma Bíblia devocional que tem 4 capítulos por dia, ou seja, vocês têm uma vantagem. E o capítulo de hoje é... Hebreus 11, de 1 ao 6. 3, mão na orelha, né? 3, 2, 1 e... Achei! Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua translação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E esse foi o Espada Afiada de hoje. Tchau! Então hoje nós vamos ver que para conhecer a Deus é preciso ter fé. Mas o que é fé, Vitória? Você sabe o que é fé? Eu sei, mas tem algo que vai dizer pra gente o que é. Sabe o que é? Ah. A Bíblia. Ah! Vamos ver o que diz a Bíblia Será que ela vai sobre dizer, hein? fé. Vamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aquilo que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Muito Glória a bem, então Deus. nós já lemos o que a Bíblia diz sobre fé e agora nós vamos começar falando de uma das histórias que a Sim. gente falou aqui, né? Pois é, esse texto que a Larissa acabou de falar aqui, ler com a gente, é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11. E falando de galeria, Heróis da Fé, a gente tem um Desafio! Então fica atento aí pro desafio. Qual vai ser o desafio, Larissa? O desafio vai ser o seguinte: durante essa aula vai aparecer aqui na tela de vocês o nome de várias pessoas que estão na Galeria dos Heróis da Fé. Isso aí. E vocês vão ter que anotar esses nomes e no final da aula, quando nós dermos o tempo, vocês vão ter que colocar em qual ordem os nomes apareceram. Isso aí. Tem que ser a quantidade certa e a a ordem ordem certa. Então aí, vamos colocar os dois primeiros que responderem? Vão Isso ganhar aí. um prêmio? Então, para começar, nós vamos falar sobre Abel. Abel era um homem justo diante de Deus. Ele era filho de Adão e Eva e era irmão de Caim. Caim era lavrador de terra, mexia com o cultivo de legumes, de frutas, de todas essas coisas que envolvem a terra. E Abel era pastor de ovelhas, cuidava desse rebanho. Os dois decidiram levar uma oferta até o Senhor, mas Deus se agradou mais da oferta de Abel. E, opa, Você ouviu aí? eu tô ouvindo. A gente confirma? É uma reportagem aí da Marcas News. Sim. A Marcas News está cobrindo esse evento. Confirma. Tá confirmado. Então, roda aí. Vocês devem estar se perguntando, mas o que aconteceu com a oferta de Caim? Por que Deus não curtiu tanto assim? Bem, olhe para essa oferta. Ah, o que eu vou ofertar? Ah, olha lá! Lugar perfeito! Ai, quanta coisa boa! Olha o que eu achei! Muito bom, vamos lá. Caim ofereceu algumas frutas e legumes, que vamos lá ser sinceros, não estavam essas coisas. Tava mais para uma salada de domingo que ficou guardada na geladeira. Eca, que nojo. Enquanto isso, devia estar Deus lá no céu pensando, onde será que Caim arrumou isso? Não gostei nada disso. Enquanto isso, vinha Abel, todo felizinho com sua ovelha. Nossa, eu preciso ofertar o melhor de mim que eu tenho. Já sei. Vou ofertar um cordeirinho. Abel deu o melhor que tinha, com um coração alegre. Enquanto Caim... Caim eu acho que ele deixou o coração dele no modo soneca. E aí, mano, o que você trouxe? Eu trouxe uma ovelha, o que você trouxe? Ah, essa manga que podre aqui. Ai, que legal. Vamos lá, ao sacrifício? É, vamos lá. Tomara que Deus responda, né? Nossa, o local do sacrifício é longe, né? Vamos objetivo, mas conseguimos. Vamos lá. Tomara que Deus responda a nossa oferta. Tomara mesmo. Ai, foi muito cansativo chegar aqui. Ah, meu Deus. Finalmente chegamos, né? É o melhor que eu consegui. É o melhor. É o melhor que consegui. Na aula de hoje, desvendamos um mistério chocante. O primeiro assassinato da história. Esse lugar é meu! E entre irmãos. Em um mundo quase vazio, pra que brigar por espaço se há tanto lugar para todos? Me diz por quê? Mas por quê?
Esse foi o primeiro assassinato da história! O pecado acabou se apoderando de Caim e ele não deu ouvidos nem à voz de Deus. Ele acabou se deixando levar pelo que era mal aos olhos de Deus. Então ele não ofereceu uma boa oferta, ele matou seu irmão, ele ficou com inveja, ele não ouviu a voz de Deus. Isso só mostra pra gente que a verdadeira fé não tem comunhão com o pecado. Abel, sim, era um homem justo aos olhos de Deus, que ofereceu uma boa oferta. E faz a gente pensar, né, Vitória? Que tipo de oferta nós estamos entregando para Deus? É verdade. Será que a gente está entregando para Deus uma manga podre? Será que a não gente quero entregar manga Será podre, que a não, gente hein? está entregando para Deus o nosso melhor na casa de Deus? Quer ver? Será que a gente está assim, ó? Oi, será que elas estão reparando que eu não lavei o cabelo hoje? Ai, espero que elas não reparem que meu cabelo tá sujo. Espero que sim. Vou continuar aqui adorando. Ai, tive que passar tanta chapinha. Galera, temos que vigiar as intenções do nosso coração. É verdade. Por que nós estamos adorando a Deus? É para mostrar para alguém? É para mostrar para os outros? Deus sonda os nossos corações. E Ele vê quais são as intenções dele. Então, as nossas intenções precisam ser, ó, puras e boas. Exatamente. E falando aí de intenções do nosso coração, nós temos vários exemplos, né, Larissa, Sim. na Bíblia, de pessoas que tiveram um coração reto, um coração puro, que as suas intenções eram sadias diante de Deus. E agora eu quero falar de um homem. Será que eles sabem o nome desse homem? Você sabe o nome desse homem? Eu sei. Era de Enoque! Enoque! O coração de Enoque agradou tanto, mas tanto a Deus, que o Senhor não permitiu que Enoque, provasse da morte. Como assim? Exatamente. Deus pegou, olhou para ele e falou: esse homem é muito bom, eu vou tomá-lo para mim. E Enoque foi arrebatado. Isso mesmo, ele foi arrebatado porque ele tinha intimidade com o Senhor. Meu Deus! Isso. Então você está dizendo que para ser arrebatado eu tenho que ter intimidade com o Senhor? Isso. E para você ter intimidade com o Senhor, intimidade verdadeira, você tem que ter o coração puro diante do Senhor. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, ele olha o mais íntimo do nosso coração e a gente tem que lembrar que vai acontecer o mesmo com a gente. O que aconteceu com Enoque, você sabia, Larissa? Nós vamos ser arrebatados. Vamos! Mas a igreja Já será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas será que você está vivendo uma vida de quem vai ser arrebatado junto Será? com a igreja? Será? Mas eu já vou na igreja. Eu faço devocional todo dia. Às vezes eu esqueço. Mas eu tento, assim, fazer todo dia. Eu canto com os jovens. Às vezes eu até levanto a mão na hora do louvor. É o suficiente, né? Eu vou ser arrebatada. É claro que não, né? Não? Não, Ué, né? mas então é o que eu tenho que fazer? Você tem que acordar andando com Deus, escovar o dente andando com Deus, beber água andando com Deus, ir pra escola andando com Deus, voltar da escola andando com Deus, conversar com seus amigos andando com Deus. E será que as conversas que você anda tendo, Jesus está participando dessas conversas? Será? Então não é só andar com Deus na igreja. Não, claro que não. Andar com Deus na igreja é fácil, né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Acho que entendi agora. Já entendi agora. E aí? Se a trombeta tocasse agora, você seria arrebatado? Não precisa me responder não, mas reflete Pensa aí, reflete. E agora que a gente já falou de intenção do coração, de ser arrebatado, de intimidade com Deus, um outro aspecto sobre a fé é que a fé é crer no invisível, é crer no que você não vê. Agora eu quero falar sobre outra pessoa. Uma pessoa que, assim, ele não teve muita fé, não. Quem foi esse homem?
Você sabe quem é? Vocês sabem Acho quem que eu é? sei, acho que Alguém assim que não lembro. teve lá uma fé da fé da Aquele que fé. tem a música que fala, teve que ver pra crer. É esse? É mais ou menos esse aí. Vamos dar uma olhadinha. O que ele fez? Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Gente, então Tomé só teve fé quando ele viu a Jesus ressuscitado. E Jesus falou para ele: "Ah, Tomé, você creu porque você viu, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram." Nós não vimos a Jesus ressuscitado, mas pela fé nós cremos que ele ressuscitou. Glória a Deus. E isso é que é fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos Jesus ao nosso lado todos os dias, mas nós cremos que ele está conosco em todas as situações. Nós também não vimos todos os milagres que a Bíblia relata, mas pela fé nós cremos que Jesus faz milagres ainda hoje. É verdade. E outro homem, Larissa, que viveu assim completamente por fé foi Noé. Noé. Gente, Noé, ele foi um homem assim, completamente, aos olhos humanos, ele tava ficando doido, ele era chamado Meio doidinho. Tá ficando meio, tá errado, Noé, mas ele escolheu obedecer. Por quê? Volta lá no ponto de trás, ele tinha intimidade e ele conhecia a voz do Deus que falava com ele. Então ele ouviu, obedeceu e fez aquilo que era impossível. Gente, imagina construir um barco, uma arca gigante, sem maquinário, sem todos os equipamentos que nós temos no dia de hoje. Ele ouviu, obedeceu e o povo não acreditou, mas quando o dilúvio veio, eu fico imaginando assim, um monte de gente batendo na arca, falando: "Me ajuda! Noé, abre a porta!" E Noé não abriu, porque as pessoas tiveram a escolha de ouvir, acreditar ou ouvir e não acreditar. Aí você pensa, né? As pessoas ficavam lá, né? Noé, doido, maluco. Tá normal não, tadinho? Mas depois elas estavam lá batendo. Noé, abre a porta, abre a porta. Vitória, isso me lembra uma coisa. O quê? Isso me lembra o que muito provavelmente vai acontecer nesse verdade. mundo. Porque hoje nós somos como doidos pra esse Sim, mundo, é isso né? que eu ia falar, já tem acontecido, né? A gente é como esse pessoal aí, não sabe o que fala. Mas eu tenho certeza que quando Jesus tocar a trombeta e arrebatar a sua igreja, vai ser um momento de muita dor e sofrimento para todas essas pessoas que têm escolhido não acreditar, não ouvir
e não vê nada do que nós estamos alertando. E isso é muito triste. Vitória, e essa história também nos ensina uma outra lição muito importante. O quê? Sobre obediência. Deus mandou Noé construir uma arca. Sim. E isso poderia parecer uma loucura, até mesmo aos olhos de Noé. É verdade. Mas ele simplesmente obedeceu. Mas Deus vai me mandar construir uma arca? É muito provável que não. Mas se ele te mandar construir uma arca, por favor, obedeça. É, Brincadeira. mas Deus deixou na sua palavra vários mandamentos, vários princípios para serem seguidos e obedecidos. E além disso, Deus também colocou na sua vida autoridades para serem obedecidas. Os seus pais, seu pai, sua mãe, seus responsáveis, seus professores na escola, na igreja, suas lideranças, os seus pastores. Sim. E essas pessoas também precisam ser ouvidas e obedecidas, né? Isso. E assim como Noé anunciou que viria o dilúvio, nós também devemos obedecer a parte que Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos o dever e a obrigação de pregar o evangelho, levando as pessoas a Cristo. Vitória, eu acho que minha cabeça está muito grande. Como assim, Larissa? Que grande! Tem muito conteúdo nessa aula, minha cabeça vai crescer! Não, para, não vai crescer. Tem tanta coisa que tá falando. Calma, respira. Tá bom. Respira, calma. A gente pode continuar? Pode. Então segura sua cabeça aí que vai vir mais conteúdo. Segura! E agora, pro ponto 3 da nossa lição, nós vamos falar sobre a fé que resulta em obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, se você tem fé, você também vai ter boas obras. Já o apóstolo Paulo também fala sobre uma fé que resulta para a salvação. Mas, pera, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, quer dizer que a gente tem 2 tipos de fé, né? Não é 2 tipos de fé. Mas assim, vamos ver essa diferença com alguém que sabe do assunto? Vamos. Sabe, ele sabe mesmo. Tá. Olá, pré-adolescentes. A diferença entre fé para a salvação e fé pelas obras. A fé pela salvação é uma confiança nos méritos de Cristo. É quando alguém ouve a pregação do Evangelho e essa pregação produz fé, essa fé produz arrependimento e esse arrependimento produz a conversão, que é a salvação. Logo, a fé para a salvação é uma confiança não nas obras humanas, mas naquilo que Cristo fez na cruz. A fé pelas obras na verdade, é a autojustiça, é a tentativa humana de salvar a si mesmo. Que são aquelas pessoas que acreditam que elas podem pagar a salvação, de que o que elas fazem é uma troca justa com Deus, já que fazem aquilo, então Deus estará recompensando elas com a salvação. As obras não salvam, né? As obras são resultado daqueles que são salvos e porque são salvos, então praticam as boas obras. Então não existe a salvação proveniente das obras, porque as obras não podem salvar, é um dom de Deus mediante a fé, não vem de nós, é uma obra exclusiva de Deus, como disse Paulo em Efésios 4. Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigada, nosso pastor, que respondeu aí a nossa dúvida. E agora, quando a gente fala de fé, tem uma pessoa que a gente não pode esquecer. A gente não pode deixar de falar. Esse mesmo. Sabe quem é? Vocês sabem. Sim, vamos falar todo mundo junto. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Jesus! Olha, ele resistiu às tentações do diabo, não ouviu ao que o diabo ficava falando para ele ensinou a palavra de Deus, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele ressuscitou mortos, ele alimentou os famintos, ele perdoou os mais dos piores dos pecadores, ele perdoou, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi espancado, ele foi... 2 horas depois... Ele continuou, acima de tudo, tendo fé em Deus e vivendo uma vida que agradasse a Deus, sem nenhum pecado, Vitória, sem nenhum pecado. Jesus viveu uma fé
verdadeira. E ele mostra para nós como que nós devemos viver também. Então, pré-adolescentes, por que que a gente ficou aqui falando de tantos homens de fé? Abel, Noé, Enoque, Jesus. Porque esses homens e outros homens também mostram que nós precisamos ser íntimos de Deus. Mostram que nós precisamos obedecer a Deus. Mostra que nós precisamos fazer boas obras. Mostra que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E quando você fizer tudo isso, você vai ver o Senhor se revelar a você, como se ele fosse, o seu amigo. Porque Deus era amigo de todos esses que a gente citou aqui. E o Senhor, ele quer ser nosso amigo também. Basta você abrir o seu coração e obedecer a palavra dele. Amém! Glória a Deus! E para demonstrar sua obediência, sua intimidade, seu amor e sua fé, vou convidar você para contribuir, ofertar na casa de Deus. Está aparecendo aqui, todos os meios de ofertar. Pix, PicPay, conta bancária. E tem também a campanha dos 1000 valentes, que é para comprar esse espaço que está passando aí na sua tela. Um espaço lindo, maravilhoso, sensacional para a gente aprender mais de Deus. Então, vamos ofertar! Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E viva, desarca o fogo. Reacende a chama em mim. E viva, desarca o fogo. Reacende a chama em mim. E aí, pré-adolescentes? Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora no nosso momento de perguntas e respostas, mais conhecido como quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu a lição de hoje. Então, vamos lá, primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta: qual o significado da palavra fé? Alternativa A: crer no invisível. Alternativa B: acreditar em algo que não existe. Letra C: crer no imaginário. Alternativa D: todas as alternativas estão corretas. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta, com certeza, é a alternativa A: crer no invisível. Segunda pergunta: o arrebatamento de Enoque simboliza o quê? Alternativa A: o fim dos tempos. Alternativa B: a primeira vinda de Cristo. Alternativa C: o milênio. Ou alternativa D: o arrebatamento da igreja. Vamos lá? Mais uma vez, vamos lá aqui. Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você optou pela alternativa B, a primeira vinda de Cristo, eu queria saber aonde você está aprendendo isso, porque na lição de hoje disse que o arrebatamento de Enoque simboliza o quê? Alternativa D, o arrebatamento da igreja. Terceira pergunta: em Tiago 2,16 está escrito que a fé sem obras é, alternativa A, confusa, alternativa B, morta, alternativa C, pecado,
Ou alternativa D, sem sentido? Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, responde aí no chat. Por quê? Tempo na tela. E espero que tenha respondido no chat, porque o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa B, morta. Quarta e última pergunta. Qual foi os 3 heróis da fé que foram apresentados na lição? Alternativa A, Moisés, Gideão e Raabe. Alternativa B, Abraão, Isaque e Jacó. Alternativa C, Noé, Abel e Enoque. Ou alternativa D, José, Sansão e Davi. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E pela última vez, parece que o nosso tempo acabou. E a alternativa certa dessa pergunta, se você respondeu a alternativa B, Abraão, Isaque e Jacó, eu sinto muito, mas a alternativa certa, na verdade, é a C, Noé, Abel e Enoque. Ó, dei a dica na segunda pergunta, hein? Ó. E foi isso, meus caros pré-adolescentes. Esse foi o nosso momento de perguntas e respostas, o quiz, onde vimos se você realmente aprendeu a lição de hoje. Espero que tenha acertado, hein? Então é isso. Fui! Tchau! Será que todo mundo aí acertou o quiz? Será? Eu acho que sim, né, Vitória? Eles estavam ligadinhos na aula. Agora a gente tem que revelar o nosso desafio. Sim. Vocês estão preparados? Eu tô preparada. Você tá preparado? Então vamos dar aí 20 segundos para eles digitarem. 20 segundos é muito. Eles Muito? já estão, ó, no copia e cola lá que eu sei. Ah, então tá. Então eu vou dar 10 segundos para vocês digitarem aqui no chat qual foi a ordem dos nomes que apareceram aqui na tela. Valendo! A ordem foi Jesus, Enoque Abel e Noé. Se você acertou, Palmas! palmas! Parabéns! Você pode procurar com a gente o prêmio. As 2 primeiras pessoas que digitaram certo aqui no chat, a comissão vai avaliar, Sim. né? Porque às vezes tem um delayzinho, mas a comissão vai verdade. avaliar isso. Podem procurar a gente para pegar o prêmio de vocês. E antes da gente terminar essa aula, nós vamos orar, né? Sim. Senhor, muito obrigada por cada ensinamento que o Senhor nos mostrou nessa aula de hoje. Que nós possamos crescer, que os pré-adolescentes possam crescer como homens e mulheres de uma fé inabalável. Senhor, guarda esses ensinamentos no nosso coração. Nos dê um resto de dia abençoado na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, né? É isso, né? Agora eles já sabem responder a pergunta que a gente fez lá no início, né?